Para falar um pouquinho do ministério do Diego, que veio com o Diogo, o pastor Diogo, apresentar esse trabalho, Um Novo Tempo. É o primeiro CD, né? É o meu primeiro CD, uma bênção, debaixo de muita oração, todas as composições minhas, Deus foi me dando conforme o tempo. Demorou um pouco, mas quando veio perfeito. Mais do que a gente imaginava, né? O pastor Diogo falou que você chegou na igreja com 17 anos. Cheguei com 17 então anos. Então tem uns 2 anos que você já está na igreja e... Brincadeira. O que te atraiu mais no ministério? Você já chegou com esse dom de ministrar, de tocar, ou não? Você foi desenvolvendo ali no ministério? O que me atraiu foi, na verdade, um problema que eu tinha... Eu sempre queria que as pessoas me recebessem não por protocolo, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja e a pessoa vem te dar uma paz, mas não era uma coisa normal, né? Tipo, pô, passou, acabou, ninguém pergunta se você tá bem, se você tá mal. E o que me atraiu quando eu entrei foi exatamente isso. Alguém chegou em mim, me deu um abraço, falou, pô, cara, você tá bem, da onde você veio, o que você faz. Na semana seguinte eu já estava num churrasco com a galera da igreja e já estava tocando violão. Aí você falou, esse povo é de Deus mesmo, né? A galera me recebeu super bem e isso fez toda a diferença. Depois eu descobri que era uma igreja muito musical também, né? Nessa época eu já tocava, eu tinha uma banda, mas a partir de algum tempo ali no ministério eu vi que a minha banda só estava atrapalhando eu a viver aquilo que Deus tinha para mim. Porque uma vez o pastor estava pregando e falou, pô, cara, se você largar tudo que você está fazendo, Deus vai te honrar, Deus vai suprir todas as suas necessidades. E eu fiz isso, fui lá, terminei a banda, comecei a participar do Ministério de Louvor. Pensei eu que seria rápido, né? Que a gente é imediatista, a gente acredita que vai, mas Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. E a gente foi crescendo junto no ministério e várias oportunidades surgiram para mim. E essa é mais uma. Que bênção. O Sargento, você queria perguntar, Sargento? Isso não, porque nessa fase, dessa adaptação sua aí, que você disse que fez toda a diferença, o pastor Diogo disse que você é filho de pastor. Isso. Tem esse peso de ser filho de pastor onde você estava ou lá? A cobrança em cima de filho de pastor é impressionante, né? Filho de pastor é pastor também? Então, eu acredito 100% que não, né? Acho que essa cobrança é completamente desnecessária, a gente erra, a gente falha, como até próprios pastores falham, a gente é ser humano, né? Gente como outro, né? Qualquer, né? Exatamente. Mas o meu pai, ele é uma bênção, cara. E hoje, vivendo o que eu tô vivendo... eu vejo que muitas vezes eu deixei de ouvir o meu pai por próprio orgulho, né? Por dizer, queria contrariar e viver o que eu queria, né? Mas na verdade hoje eu estou vivendo exatamente aquilo que ele plantou, aquilo que ele queria que eu fizesse. Então hoje ele vendo tudo isso que eu tô... Então os sonhos convergiram, assim. Exatamente. O meu pai, ele fala assim, Diego, você está vivendo os meus sonhos, aquilo que eu queria estar vivendo. Legal. Meu pai ele gravou LP também e tal, ele canta, uma benção. E ele fala que eu estou dando seguimento aos sonhos dele. Você derrubou seu pai agora. E hoje você está... E é legal que hoje você está feliz, né, fazendo isso. Tô feliz demais. Como que Deus vai trabalhando. Com 14 anos eu saí da igreja, então eu fiquei dos 14 aos 17 anos. E nesse período, eu achei que a música era simplesmente para meu enriquecimento, né, para me dar um status, alguma coisa desse tipo. Mas eu fui entrando num universo completamente diferente, até o ponto que eu vi que não era isso, que a música ela era mais do que música, que era mudança de vida, que podia transformar vidas através das letras. Por isso que hoje eu me empenho sempre em fazer as minhas próprias canções, aquilo que Deus tem falado para mim. Isso tem sido bênção. Meu pai me ajudou muito, o pastor Diogo realmente foi um pai para mim. Muita gente não sabe, mas também quando eu entrei no Bola, eu penso num cara que tudo que começava não terminava. Até você comentou sobre o lance dos estudos, né? Isso aí era para mim na época. Eu entrei, não tinha o segundo grau terminado e estava parado, tô completamente parado, não estava trabalhando, não estava estudando. Aí uma vez o pastor me chamou na sala, né? E quando o pastor chama na sala, a chapa esquentou. Ai, meu Deus, não é para dar dinheiro, é um perigo. Aí ele já chegou em mim e falou, Diego, ó, muito legal o teu dom, né? Você canta muito bem, mas olha o seguinte, a gente está empregado que uma geração vai fazer a diferença nos estudos, no trabalho, na família,
nos amigos, só que você não está estudando, você não está trabalhando. Não, legal, o pastor fala, está tudo ótimo, mas esse o que vem quando depois. Começa com elogio, é porque vai... Mas você falou, depois caiu a ficha, né? Você entendeu que a música era esse veículo realmente para edificar vidas. E você disse que você compõe as suas músicas. Então esse CD, Um Novo Tempo, é um CD autoral. Isso. Você tem aqui músicas que sugerem realmente essa busca de Deus, relacionamento com Deus. Exatamente. Eu até gosto de falar sobre isso. Tem uma por título aí também, Vim Te Adorar. É que eu estava vendo uma fase da minha vida onde eu estava pedindo muitas coisas para Deus, né? Tinha feito uma lista de sonhos e pedi um carro, pedi uma esposa, pedi não sei o quê, e uma lista enorme. E foi aí que Deus falou... E da lista, o que você já ganhou? Eu tô vendo a aliança na mão, a esposa eu sei que já ganhou. Já ganhei, tem 3 meses que eu sou casado. Que bênção. Casei agora em dezembro, no final desse ano. Maravilhosa, minha esposa, não tá aqui hoje, a gente tá passando problema lá com a mãe dela, mas Deus fez tudo aquilo que a gente pediu. Valeu a pena esperar em Deus. Valeu a pena, mas quando eu compus essa canção, foi um momento que Deus falou assim para mim, olha, Diego, você tem me pedido muitas coisas, mas um é isso. Você tem que me buscar por quem eu sou e não por aquilo que eu posso te oferecer. Então, aí que vem a letra. Eu não te buscarei somente porque tu tens bênçãos para mim, eu te buscarei por amor. E o refrão diz assim, vem Jesus, vem me encontrar, eu não busco por bênçãos, eu vim te adorar. Então, foi um momento ali que o Espírito Santo começou a falar comigo, dobrei meu joelho e a música veio inteira. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Você participou do Raul Gil? Como que foi esse negócio? Eu participei. Até se foi bom, até eu falo as pessoas, os cristãos aprovam, concordam, não. Conta pra gente isso, porque eu acho que às vezes é um pouco polêmico. É bem polêmico. Eu participei no ano de 2011 do programa do Raul Gil e assim, a gente tem um processo, né, para entrar no programa, tem uma seleção, uma pré-seleção e aí depois você vai ali pro auditório para fazer a seleção oficial, né, que a gente está mais ou menos nos 40 candidatos, assim. E aí eu fui lá, mas pensei, não vou passar nunca, né, porque os cantores que vão lá sempre cantam muito. Participei, passei, cheguei na final do programa, mas até chegar lá, nessa pré-seleção, eu lembro que eles pediram pra gente escolher as músicas, né? E aí eu escolhi 4 músicas, mas músicas todas evangélicas, né? E falei, vai ser legal, até coloquei uma minha. Mas não foi bem assim, porque eles pegaram essa lista e viram que a maioria dos candidatos colocaram músicas evangélicas, músicas cristãs. E aí eles falaram assim, vou pedir pra você fazer a lista, porque o programa ele é para todo mundo, né? Então ficaria uma coisa muito, só cristão e tal. E a gente fez. E aí eu tive que escolher canções que não fossem evangélicas, mas que não ferissem a minha imagem como cristão. Então eu tive que pensar muito rápido ali na hora. E aí eu sentei com eles e cantei uma música. Aí eles falaram, não, legal, Diego, obrigado. Aí de repente 2 semanas depois eles estavam ligando para mim, vem porque você passou, você vai cantar tal música. Aí eu lembro que até sentei com o Diogo, né, com o meu pastor, eu falei, é assim a situação, o que eu faço, né? Oh, meu Deus. Aí os pastores suam, frio, né? Na sala de novo. Na sala de novo. Aí ele falou, cara, vamos orar e tal, oramos, vai na bênção, Deus vai te abençoar lá, uma porta que Deus está abrindo. Mas todas as vezes, antes de entrar no palco, eu fazia uma oração, meu pai sempre ia comigo. E eu falo, Deus, o Senhor sabe por que eu estou aqui, então eu faço um propósito contigo. Se eu chegar à final, independente do que falem, eu vou cantar 2 músicas evangélicas, 2 músicas cristãs. E cantei, cheguei na final. Aí eu cantei uma música do 4x1, Um Chamado, e uma música do Thales, Arde Outra Vez. E, foi muito legal, porque eu fui o candidato que teve mais aprovação dos jurados, assim, 100% de aprovação dos jurados. Mas aí quando eles descobriram, não sei o que aconteceu, que eu ia gravar a música evangélica, aí eu não sei, a coisa mudou de uma hora para outra, minha nota começou a baixar, não entendi nada. Mas assim, a aprovação fora era 100%, e isso era o que importava. Então assim, foi maravilhoso, testemunhos grandes, foi uma bênção. Bom, deixa eu só trocar esse microfone aqui. As experiências que a gente tem, né, que você tem, por exemplo, de servir as pessoas e através do seu ministério, você tem colhido testemunhos que você poderia compartilhar com a gente acerca do que Deus tem feito através do seu ministério? Tenho, com certeza. Tem um testemunho que é muito legal, que foi até do programa. Quando eu cantei a música Um Chamado, tá
funcionando? Não, tá funcionando, pode ficar à Então, vontade. bora. Eu cantei a música Um Chamado, aí o que aconteceu? Teve uma moça que ela mandou um testemunho pra mim no Facebook dizendo assim: Diego, no momento que você tava cantando a música Um Chamado, eu tava passando pela sala. E aí eu resolvi parar para prestar atenção naquela letra. E a letra dizia que Deus me conhecia desde o ventre da minha mãe. E você não sabe o que eu estava indo fazer, eu estava indo abortar. Uau! E naquele momento eu vi que Deus tinha um plano para a vida da criança que estava dentro de mim. E eu decidi não abortar. Então estou te enviando a foto da minha Glória a filha Deus. para você ver que é fruto lindo. daquilo que você fez. Então, para mim, todas as críticas em relação ao programa caíram por terra. Foi maravilhoso e entre tantos outros testemunhos. Foi um prêmio isso aí pra você Pra mim, do programa. Foi assim, valeu a pena. Eu não ganhei o programa, mas, meu, Entendi. as portas que se abriram, tudo que aconteceu, esse testemunho, né? Porque acho que os testemunhos, eles são... Não, e é interessante, né? Porque Deus ele tem formas diferentes de fazer, não é? Um milagre na vida de alguém. E às vezes a pessoa está ali diante de um canal, assistindo um programa por assistir, talvez, porque não tem outra coisa para fazer. E aí, naquele momento, Deus, na sua onisciência, já sabia que tal pessoa estaria ali diante de uma televisão, ou seja, qual for o contexto ou situação, Deus usa alguém, servo dele, que numa linguagem consegue traduzir aquilo que manifesta a verdade, a vontade de Deus. Você tem um estilo assim, bem de realmente, não sei se é porque a gente está só com violão aqui, mas assim, aquele estilo tranquilo de voz e violão, é um estilo mesmo ou é apenas a impressão que a gente está tendo aqui? Eu gosto bastante do voz e violão, né? É porque também, né, a gente vai compor as canções, né? Tá ali eu e o violão, o Espírito Santo, e aí vai, né? Mas assim, você vai ver que o CD ela é bem eclético, né? A minha influência é totalmente black, soul... Mas olhando para você, eu já pensei que você ia chegar cantando aqui o hip hop. Um né, hip pelo hop. estilo. Não parece? Fala Por causa sério. do coletivo. Você não, o Tudo. boné e tal. Aí, de repente, ele começa um voz e violão aqui. Bem. É que eu gosto bastante mesmo do black, do soul, assim, inclusive o Thales foi uma referência, né, acho que para uma grande parte do Brasil, e cantei junto com ele já. Quando eu cantei com o Thales, eu percebi algo, eu gostava muito, só que eu achava que era impossível fazer um som desse gênero com a qualidade que ele fez. Aqui no CD tem... Aí tem.